Apresentação mesmo? Ok, então, perguntas. Vamos abrir para as perguntas. Secretário, por gentileza. Tem mais uma. Sr. Salomão, quem mais se inscreve? Quem mais se inscreve? Xavier. Mais alguma inscrição? Douglas? Nada? Denis? Uma pergunta? Gilberto? Marcelo? Muito bom. Tem a palavra então o Sr. Salomão, por favor. Boa noite, eu sou José Salomão Fernandes, advogado, contador, diretor aposentado da Nutran, ex-diretor da Coab, faço parte de 5, 6 conselhos da cidade, sou ecologista. Na época que eu fui diretor da Coab, eu diria que umas 30 mil famílias aguardando a construção de casas. Eu pergunto, quantas famílias tem hoje? 38 mil. Então passaram-se 21 anos, construíram-se milhares de casas, centenas de milhares, e continua com o mesmo número que naquele tempo. Eu ajudo a cuidar de animais aí nas favelas. Só uma das favelas que eu ajudo deve ter uns 3 mil crianças e adolescentes, né? Que daqui 10 anos, essas 3 mil vão precisar de casa também. Então, quando se construir as 38 mil, daqui 10 anos vai ter mais 38 mil, certo? Então, eu acho que é um problema sério, tem que ter controle da natalidade. De outro lado, veja, cada área dessa que vai ser construída é uma área verde, tem nascentes, tem animais silvestres, ar puro, né? Então eu pergunto, como é que vai ser resolvido o problema das nascentes, do ar que tem que ser puro, da preservação do verde, né? E dos animais silvestres? Como é que vai ser resolvido esse problema? Infelizmente, nós temos que pensar nisso. Campinas já tem mais de 70% destruído em habitações, asfalto, pedra, né? Com essas novas construções, mais uma grande quantidade vai ser destruída, vai ser asfaltado, vai ter cimento, um deserto de cimento. Fala-se muito em questão de não dividir pobre e rico, né? Eu pergunto, quem vai pagar Joaquim Egídio, por exemplo, Souza, um lote de terra está custando 400, 500 mil reais, né? Um lote, não é lote grande, não. Eu pergunto, para construir casas populares em Joaquim Egídio, em Barão Geraldo, Souza, quem vai pagar esse valor? Porque a Constituição diz que tem que pagar o valor real, né? De outro lado, se formos perguntar para essas pessoas que têm propriedade nesses lugares hoje, se eles não eram pobres, se eles não moraram em favela, tenho certeza que a maioria era pobre e muitos moraram em favela, né? Então, é uma falácia esse negócio de não poder separar pobres de ricos, né? E ainda mais, dizer que se você construir um núcleo aqui perto de um condomínio chique, né? As pessoas desse núcleo não vão trabalhar só ali, vão trabalhar no Unicamp, vão trabalhar na PUC, vão trabalhar no Hospital Ouro Verde, assim por diante. Nunca ninguém trabalha no lugar que mora. São poucos que trabalham no lugar que mora. É uma falácia, né? Então, eu acho que são essas dúvidas, essas coisas que eu queria que esclarecesse, né? Obrigado. Meu nome é Paula, sou arquiteta também da Coab, da equipe da ex-Coab. Quanto às questões ambientais, as questões elas são vistas no momento do cadastramento, né? Então passa na Secretaria do Verde e eles apontam todas as restrições ambientais. Então tem que preservar as APPs, brejo, mata, nascente, tudo que tiver na área
tem que ser preservado, e isso é anotado no momento do cadastramento. Então, quanto às questões ambientais, acho que estaria coberto no momento do cadastramento da gleba. Samuel, sendo que a gente já vê essas questões na pré-análise. Então, toda aquela pré-análise que a Amanda já explicou, né, que a gente faz das áreas, a gente vê todas as restrições ambientais através do site da prefeitura e de documentação da prefeitura, a gente já verifica se tem nascente, todas as restrições, manchas de inundação, a gente já verifica tudo. E passa para o empreendedor, ele só vai desenvolver o projeto em cima daquilo que a gente já está passando. Eu acho que é pertinente tudo que o senhor colocou. Acho que realmente nós, como uma região metropolitana, ela traz hoje uma atração muito grande, porque o emprego está aqui, as condições, as pessoas querem viver aqui. Se o senhor pegar hoje na nossa cidade, o senhor vai pegar aí pelo menos 40%, 50% são pessoas migrantes, são pessoas que vieram de outra localidade. Eu vim de uma outra localidade, o prefeito veio de outra e assim sucessivamente. Cheguei aqui criança, mas vim de uma outra região do nosso país. O que nós estamos cuidando ou pensando de uma forma muito clara é o seguinte: é importante, por isso que a gente está batendo muito na questão dos projetos. Você tem condições de utilizar realmente esse espaço de forma um pouco mais planejada, com um pouco mais de condições, principalmente em relação ao verde, ao meio ambiente. Então, as construções podem ser feitas de forma com muito mais, vamos dizer assim, criatividade. E nós temos percebido alguns detalhes que são interessantes. A FEAC está com um projeto muito interessante ali do lado do shopping. Eu fui conhecer esse projeto. E eles colocaram, por exemplo, a captação do lixo através de um sistema que já é usado há 60 anos no mundo, que é a captação a vácuo desse lixo dentro do apartamento, dentro da própria residência e também no ambiente público. E, num primeiro momento, eu confesso que eu falei, isso é inviável, isso não cabe. Pois bem, hoje, uma das sugestões que nós estamos dando para um empreendedor que vem aí para fazer um projeto de 1.000 e poucas unidades, é que ele faça uma consulta, e nós já pedimos isso, nós já pedimos para a Coab para oferecer, mas deixa eu ver, um projeto que vai ter um VGV aí de 400, 500 milhões de reais, vai custar 4 milhões fazer um projeto, a implantação de um sistema desse, onde você não tem o lixo solto no ambiente, você não tem a pessoa, o caminhão tirando esse lixo dessa maneira, ele fica dentro de uma sala de vácuo. Quer dizer, existem maneiras de realmente a gente investir, mas foi dessa maneira que a gente está buscando, potencializando os projetos, buscando ideias inovadoras. Então são pequenos detalhes que a gente consegue. Não é só simplesmente, é isso que a gente está querendo cuidar, que o projeto seja um projeto de fazer aquele básico. Nós temos que trazer algumas inovações. Então, essa busca está sendo intensa. A questão da viabilidade do projeto, se eu for partir do princípio de que o custo da terra não é possível, tá? A gente não sairia do lugar. E hoje a gente está mostrando e conseguindo ver que é possível. Nós temos muito vazio urbano e nós estamos aproveitando esse vazio urbano. Por enquanto, não mexemos em nenhum aumento de metro quadrado ainda. Há necessidade, é assim como o senhor próprio disse. Hoje são 38 mil famílias esperando, que não são 38 mil. Nós temos muito mais demanda que isso. Hoje em Campinas é uma cidade que ela é de trabalho. O dormitório está em Hortolândia, em Morte, Sumaré. Se nós pegarmos aqui as nossas funcionárias de casa, nos últimos anos, todas que passaram pela minha casa moravam em Hortolândia ou Sumaré. Agora, o senhor vai pegar o critério de seleção para inscrição na Coab, você não pode aceitar a pessoa que não mora em Campinas e que trabalha em Campinas há mais de 5 anos.
Isso nós queremos abrir. Por quê? Porque não há necessidade. Essas pessoas não moram em Hortolândia, Sumaré, ou outra cidade vizinha, por uma questão de porque querem morar lá. É porque não tem oportunidade em Campinas, porque é um pouco mais caro. E nós estamos reparando e percebendo. Por exemplo, a nossa preocupação é: você pode construir faixa 2, faixa 3, apartamento de 180, 200, 240 mil reais, desde que você faça faixa 1,5, que é mercado, não vou falar faixa 1, entre 5% e 30%. Eu não estou tendo um obstáculo das construtoras em relação a isso. Ao contrário, dessas 16 mil unidades propostas, 50% hoje já é faixa 1,5. Quer dizer, a lei não está nem obrigando as pessoas a trabalhar naquela faixa dos 5% a 30%, porque o mercado tem e absorve isso realmente. E em relação à questão, por exemplo, do metro quadrado um pouco mais caro, ou nesse caso, por exemplo, nós estamos dando o próprio exemplo. Nós vamos fazer um chamamento público de uma área que é da Coab, ali na região do Jardim Milha, do lado do Alphaville. Eu dei o exemplo do Alphaville por isso. Nós pretendemos colocar ali 3.500 unidades naquela faixa 2, 3 e 1,5, tá? Mais comércio e mais serviço. Por que a gente consegue isso? Vamos fazer esse projeto, quer dizer, o projeto já está proposto, e a gente vai conseguir mitigar todos os problemas das outras construtoras que PDG da vida, que deixou lá um legado negativo naquela operação. E o preço do imóvel é o mesmo, não vai mudar. Quem vai cobrir a diferença? Como? Quem vai cobrir a diferença de valor? Não tem diferença, é o valor que fecha a conta, por isso que eu estou dizendo para o senhor. Esse é a grande sacada. A hora que eu melhoro o potencial de construção, eu dou oportunidade para que essa conta feche, que o terreno deixe de ter uma participação significativa no projeto, entendeu? Ele deixa de ter esse problema. Então, por exemplo, nós colocamos ali, eu estou aprofundando um pouco, porque isso eu acho que responde mais algumas outras perguntas. Por exemplo, a questão de gleba. Hoje você tem em Campinas uma série de pequenas áreas, até 20 mil metros, que são áreas que não viabilizam. Aí eu concordo com o senhor. Por quê? O cara tem ali 10 mil metros, ele é obrigado a fazer uma 6766. Ele já perde mais 50% dessa área. Então, na lei, a gente levou isso para 20 mil metros, leva é lote. Ele tem um aproveitamento 100% daquela área. Então, você consegue fazer com que esse vazio urbano seja ocupado de forma ordenada e usando o potencial dele. Então, o terreno deixa de ser um obstáculo em relação a isso. Quanto ao número de residências, realmente, vamos dizer assim, de demanda, eu não tenho a menor dúvida ou achar que em pouco tempo nós vamos zerar essa situação. Porque, como eu falei, a oferta vai ser muito maior, vamos dizer assim, mesmo que a oferta seja muito grande, vai ter muita gente ainda querendo vir para Campinas ou habitar em Campinas. Tem que destruir aqui, né? Tem de fora destruir aqui. Não, a gente tem equilíbrio. Boa noite, conselheiros. Boa noite, mesa, senhor presidente da Coab, presidente, vice-presidente aqui do Giovanni e os demais presentes. Eu venho há muitos anos observando uma coisa. A gente se preocupa muito com a moradia, né? A primeira coisa que vem é construir a casa para o cidadão. O resto vem depois. Eu tenho uma preocupação com esses projetos. Se dentro desses projetos, não fazer esse projeto, a área pública, para construir a creche, o posto de saúde, a escola, o transporte, está tudo dentro desses futuros projetos, aí é uma das perguntas. A outra pergunta, eu fico me questionando, quando nós colocamos números de inscrição que nós temos na Coab, eu fico me perguntando, além de atender aquele número que está lá há anos,
nós temos aquelas ocupações que elas vão ter que ter remoção. Aonde que vai entrar essa remoção? Nós temos exemplos, quero colocar já aqui da região que eu conheço, que é a Eixo Santos Dumont. Nós estamos ali na Estrada Velha de Deatuba, ocupações. Nós temos no Osiel, eu sou um dos fundadores do Osiel, cheguei em 97 no Osiel. Sempre fui conselheiro da habitação, sempre, todas as vezes que tinha eleição, eu participei e fico observando desde a época do Bastoli. O companheiro colocou no seu demonstrativo aí uma coisa muito importante. A gente viu aquela parte. Cidadão deficiente, com muleta, ter que subir rampa, sem ter um corrimão, sem ter a dificuldade. A gente viu ali, tudo aquilo que você falou é verdade. E obras mal feitas, escadaria rachando, área de banheiro sanitário com vazamento, esgoto com vazamento, caixas de gordura com defeito. Então a gente viu tudo isso. Na colocação aí é muito legal, a gente está vendo o decorrer desses anos todos, agora a gente está vendo na nova presidência da Coab, uma nova visão, uma nova maneira de fazer as coisas. Eu espero que realmente isso venha de encontro. Nós sabemos que nós temos uma demanda muito séria. Eu estou ali na região do Osiel, sou morador muitos anos no Osiel, eu vejo ali do lado do Jardim do Lago, a 200 metros acima, talvez até menos, uma área enorme, que eu sempre questionei nas minhas falas, por que não tirar aquelas famílias que estão na beira do Córrego Taubaté, que foi tirado muitas vezes, colocado do outro lado da cidade, quando a escola estava lá, o posto de saúde estava lá, e aquela família ficou desorientada, longe do emprego, longe da escola, longe do posto de saúde. Então eu vejo até hoje que a gente vai questionar, até fizeram uma ocupação, depois que o proprietário entrou com a integração de posse, agora colocaram um arame farpado, fecharam e arame farpado. Então, a gente vê aí que tem coisas, aquilo que o senhor acabou de colocar. Aqui perto, tem como nós fazer, tem áreas aí que dá para tirar aquela família dali próximo e colocar ali onde está a escola, o posto de saúde, sem precisar fazer novos equipamentos públicos. Então, é isso que eu fico muitas vezes me questionando. Onde é que está, nesses futuros projetos, os equipamentos públicos? Respondendo um trecho da sua colocação, quando a gente fala em qualidade de projeto, não é só o projeto construção, né? A gente fala a qualidade urbana como um todo. Nós, como técnicos da Coab, quando entram os projetos para a gente analisar, tanto de loteamento, a gente coloca os critérios da lei, a lei federal, que pede a destinação de áreas institucionais, e no critério técnico, junto com os técnicos aqui da prefeitura, a gente olha essas áreas com cuidado também, para ter equipamento próximo, para locomoção a pé. Então a gente está, quando fala em qualidade, a gente está falando do projeto como um todo mesmo, tanto dos equipamentos como pedestre, quanto acessibilidade. A gente está tomando um cuidado muito grande com os projetos, juntamente com a prefeitura, né, que a gente tem um corpo técnico excelente, para minimizar o máximo possível desses impactos em relação à implantação de novos empreendimentos. O WAVE também, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, é um instrumento que nos respalda em relação a isso. Porque o WAVE nos demonstra claramente qual é o problema do entorno. E aí ele cai tanto nos equipamentos, tanto nas questões ambientais, que a gente olha junto com o verde, de uma forma de mitigar ao máximo o impacto do empreendimento. Então, a gente precisa de habitação, a gente precisa manter o verde, a gente precisa de equipamento. Então, a gente tenta, de uma forma, compilar todas essas informações e trazer o melhor produto possível. Então, essa visão dos profissionais, a gente está mudando justamente por conta disso. Para ter o exemplo que eu dei de concursos de arquitetura, né? A gente pode ter bons projetos que tenha boa habitabilidade, segurança, saúde, áreas verdes, equipamentos. Não é uma visão longe, né? É possível fechar a conta e apresentar bons projetos, igual o secretário falou.
Muito bem. Eu queria fazer algumas colocações. Primeiro, queria saber se a nova lei federal de regularização fundiária, que trata também de regularização fundiária de interesse específico, se a Coab vai, de alguma forma, tratar desse assunto, né? Porque é um assunto bem destinado a um outro tipo de famílias, de classe social, que não necessariamente seria aquela família enquadrável nas exigências da Coab. Mas, enfim, isso me interessa bastante saber, porque é um assunto muito novo e que está demandando muito interesse. Eu também queria saber o seguinte: quando eu fiz mestrado, doutorado, nessa área, inclusive, de regularização fundiária também, eu fiz muitas visitas a São Paulo, Guarulhos, Diadema, Campinas e tal, e me preocupava o fato de que, por motivos provavelmente econômicos, as companhias de habitação insistem no modelo de um produto de prédio. O WAVE, ele capta a questão, as dificuldades todas que o entorno que o entorno vai poder ser impactado tal, pelo empreendimento, mas ele não capta o que vai acontecer pós-ocupação, que é um grande problema social, porque boa parte das pessoas que vão ocupar esses empreendimentos acabam, por razões econômicas, acabam não pagando os seus condomínios. E isso gera uma inadimplência enorme, a inviabilização desses condomínios e a deterioração desses empreendimentos. Eu queria saber de que forma, porque se a gente resolve tudo com o sistema unifamiliar, de construção de casas isoladas, casas individuais, esse problema está praticamente resolvido. Mas eu sei que a conta não fecha, né? Então eu queria saber de que forma a Coab tem se preocupado com a prevenção daquilo que vai, sabe-se já, que vai acontecer no futuro, pós-ocupação desses empreendimentos por essas famílias, dessas classes econômicas e sociais mais baixas. Eu também queria saber, senhor secretário e técnicos, porque embora nós tenhamos na lei federal, no Estatuto da Cidade, a exigência de que para você implantar empreendimentos de habitação de interesse social é preciso demarcar a área como ZEIS, e essa é uma obrigação jurídica. O que eu tenho visto em Campinas mas agora pode ser feito em todo o território do município. Isso de que agora pode ser feito em todo o território do município, na verdade, não atende à exigência da lei maior federal, que se aplica a todos os municípios de Campinas, do Brasil, que exige demarcação. Por que isso? Porque é preciso se identificar dentro do território do município quais são as áreas mais vocacionadas para a implantação desse tipo de empreendimento de habitação de interesse social, que é uma demanda muito específica, e aonde você vai poder implantar com critérios critérios urbanísticos menos exigentes do que aquelas exigências todas que se fazem em todo o entorno. Então, esse empreendimento de habitação de interesse social é como uma ilha de legalidade dentro do território. Todo o entorno obedece padrões mais exigentes. Ali não. As exigências são menores, são menos gravosas. E é por isso, essa é a importância de se fazer a demarcação. Se a gente coloca isso na lei como, pode ser feito em qualquer parte do território da cidade, a gente conspira contra o interesse de se fazer a construção na cidade de empreendimentos que tenham a ver com a vocação daquele espaço.
né? Então eu queria saber se tudo isso para perguntar o quê? Se nós estamos ou não prevendo implantação de empreendimentos de interesse social na APA Souzas Joaquim Egídio. Porque ali é uma área de grande interesse, de grande demanda, há inúmeras famílias ali precisando de moradia e, até onde eu sei, há uma dificuldade bastante grande para a implantação desse tipo de empreendimento aí naquela região. Muito boas suas perguntas, suas colocações. Em relação à questão dos projetos unifamiliares, nós temos trabalhado muito com essa proposta do uso misto. Então você pode fazer, tem uma área, por exemplo, que foi proposta para nós, de 400 mil metros, onde pelo custo da área não seria possível fechar a conta. E aí surgiu, era para ser feito residência, e aí foi proposto então que ele verticalizasse parte dessa área também. Tá? E aí fechou a conta e o projeto está avançando e está caminhando. Em relação à pós-entrega, nós temos trabalhado muito nesse conceito de tentar limitar os condomínios e não ultrapassar 300 unidades. Por quê? Por razão disso. Quando você aglomera muita gente, o caso específico dessas unidades que foram feitas em Campinas, de 2.000 famílias, 3.000 famílias, você não tem condições de administrar um condomínio dessa envergadura. E a Coab, ela é a Secretaria da Habitação, é que fica com esse passivo, tentando resolver esse passivo. Nós temos a equipe de trabalho técnico-social, que é a TTS, que vem fazendo um trabalho. Nós, nesse último ano, conseguimos implantar no Tacanos, que é um empreendimento que foi construído aqui na região, depois do Amarais, ali, em Prédio Matão, e a gente conseguiu realmente ganhar, inclusive, uma referência da Caixa Econômica como um dos projetos de trabalho técnico-social que trouxe um diferencial no atendimento ou no trabalho pós-ocupação. Por quê? Porque realmente, a primeira vez que eu cheguei lá, eu fiquei espantado. Um negócio de 600 famílias, quer dizer, não é uma coisa tão grande, mas cada bloco que eu passava, eu encontrava um grupo de garotos fumando maconha ou com droga e etc. E é um núcleo novo, um núcleo que foi entregue em 2014 ou 2015, se não me engano. Então, realmente foi assustadora esse choque que a gente recebe em relação a isso. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante e trouxe realmente vamos dizer assim, a essas famílias a participação, um pertencimento, a se sentir realmente dentro daquele, vamos dizer assim, de uma outra vida, quer dizer, uma aproximação entre eles. E como o senhor falou, que aconteceu muito foi retirar as pessoas de um outro ambiente, onde eles já tinham a sua estrutura, e juntar pessoas da cidade inteira num só local. Então, isso é uma agressão, realmente é uma agressão. A pessoa vai recomeçar de novo, as suas amizades, as suas sabe, é difícil essa posição. Não fecha. Então, esse cuidado a gente está tendo. O TTS a gente tem trabalhado de forma... E olha que engraçado isso, gente. É um dinheiro que a Caixa disponibiliza, é 1,5% sobre o valor do empreendimento, para que as prefeituras prestem serviço. E nós deixamos de aplicar esse dinheiro, de usar esse dinheiro no passado. Então, a Coab, eu queria abrir um parênteses, a Coab, nós assumimos ela em 2016, o ano passado, no começo do ano passado, e o prefeito me fez uma pergunta: o que você vai fazer com a Coab? Eu falei: se eu for olhar pela situação dela hoje, eu fecho ela amanhã. Agora, não é possível que eu tenha um produto, uma empresa que tem um ativo interessante, um ativo técnico fantástico, que é uma empresa de 50 anos,
uma equipe técnica muito boa, eu tenho cliente, e como é que eu não consigo fazer isso aí, dar dinheiro, isso aí se equilibrar? E aí você começa, o próprio TTS, por exemplo, foram quase 6 milhões de reais que a gente conseguiu utilizar no ano passado já. E recebemos esse dinheiro da Caixa. Nós tínhamos a Prefeitura colocava todo ano na Coab em torno de 17 a 20 milhões como aumento de capital. O ano passado a gente só utilizou 7 milhões. Esse ano, no terceiro mês agora, nós fechamos, nós já estamos com superávit de 600 mil reais esse ano. Quer dizer, os 17 milhões que vinha, a gente hoje já está superando. Por quê? Prestando o serviço que está aqui, o próprio TTS, e trazendo o resultado. Então, é muito, muito bom a gente ver que a gente tem um potencial grande, tem uma equipe boa, e com esses contrapartidas que virão agora através esse ano a gente fecha no azul, sem problema nenhum, prestando serviço para a Prefeitura, prestando serviço para outras entidades também, mas eu não tenho dúvida, nos próximos anos nós seremos superavitados em um montante muito grande. Só essas aprovações aqui vão gerar em unidades que, convertidas em venda, em pelo menos entre 30 a 50 milhões de resultado no caixa da Coab. Então, é um passo diferenciado que a gente está conseguindo colocar. Em relação à regularização fundiária específica, tá? Nós temos 77 ou condomínios ou loteamentos clandestinos nas cidades, quer dizer, que foram aprovados e foram ocupados, ou realmente não estão regularizados. Isso a Coab cobra para fazer esse trabalho. Nós temos feito aí, nós temos já, acho que, o comercial, nós deixamos, acho que, 3 grandes contratos, onde nós cobramos de cada uma desses condomínios das famílias, e vai em torno de 2 milhões de reais para essa regularização. Tá? Então, nós pretendemos dar sequência a isso, porque isso, no fundo, é um meio de colocar receita, porque esse pessoal não paga IPTU, esse pessoal, e nós temos condomínios de alto padrão. O senhor falou de Souzas, tem um condomínio em Souzas de altíssimo padrão, estou falando de residência de 600, 700, 800 metros quadrados, que está nessa situação. Então, nós estamos sendo contratados para isso, estamos prestando esse tipo de serviço para essa regularização. A nova Lei 13.000 facilitou muito esse processo, quer dizer, nos ajuda muito a lei federal, e a gente tem bem agido de uma forma bem objetiva, porque isso é mais uma fonte de renda, tanto para a Prefeitura quanto para a Coab, e também para a regularização desse trabalho. Quanto à questão da demarcação das áreas de interesse social, a nova lei de uso e ocupação do solo vem, e a gente tem trabalhado de forma muito objetiva, a Paula é que está me ajudando muito nessa questão, de deixar realmente já definido essas áreas específicas, essas áreas, no plano diretor já foi colocado, mas agora com muito mais detalhe, bem especificado, quais são as áreas realmente de interesse social e de uma forma muito clara para que a gente possa realmente trabalhar isso até no fomento desse processo. Em relação ao plano de manejo, está aí sendo discutido, nós temos participado. É polêmico esse assunto, cria muitas vezes, mas é o que eu falo, gente. Tanto Souzas como Joaquim Egídio, como o Barão Geraldo, e aí eu tenho pessoas que podem ser contrárias a isso, não pode ser tratado dentro da nossa cidade como um principado, como um Vaticano. Tá? Isso não é um Vaticano, não é um país dentro de um outro país ou dentro de uma outra cidade. Faz parte da nossa cidade, faz parte de um todo. Eu defendo e vou continuar defendendo que é necessário essa harmonização e é possível a colocação, sim, dentro desses 3 principados, tá, da nossa cidade, habitação de interesse social, sem agressão ao meio ambiente, sem nenhum risco de haver um conflito em relação a isso.
Nós já temos trabalho, nós temos estudo, nós temos discutido com a sociedade, por exemplo, em Souza e Joaquim, projeto. Não é para levar pessoas de um lado para o outro, mas é a demanda que existe naquela região. Se você pegar hoje o que você tem no São Conrado, nós temos ali, acho que se eu não me engano, são 9.000 famílias. São 9.000 famílias. Essas famílias têm funcionários que trabalham ali. E onde é que estão essas pessoas, essas outras 9.000 famílias? Então, se nós não tomarmos uma providência e não gerarmos essas residências naquela região, nós vamos ter as ocupações, as invasões. É uma coisa ingrata, mas é a realidade. Eu não posso fugir dessa realidade. Então, dentro da discussão do plano de manejo, nós estamos trabalhando sim em relação a isso. Existe já um entendimento, nós queremos respeitar, queremos projetos de qualidade, tá? E é possível fechar a conta sim. É possível fechar a conta. Nós temos condições de implantar projetos onde você tem aí uma visão ecológica, uma visão de sustentabilidade, entendeu? E ali precisa ter essas regras, não tem a menor dúvida, eu defendo também isso. Que a gente faça projetos com regras um pouco mais exigentes em relação a isso, mas que tenha, que a gente consiga gerar essa possibilidade. Então, o trabalho que nós estamos fazendo em relação à APA, as APA, que nós temos no Campo Grande também uma, quer dizer, é que realmente a gente consiga levar, até para que haja uma proteção real delas. Porque se nós deixarmos isso em aberto, nós corremos o risco de amanhã, dentro de um curto espaço de tempo, a gente ter realmente ali algumas invasões, ocupações, etc. Então, eu participo também no conselho, junto com o Xavier, lá no conselho da Fundap, e sou testemunha de um projeto muitíssimo interessante da Secretaria da Habitação, voltado para a reforma. Tem o cartão Reforma Federal e tem um que é específico de vocês, né? Eu me escapou o nome agora, mas esse de vocês, a Reforma Campinas, exatamente. A Reforma Campinas é excepcional. Eu adorei o projeto, até muito mais do que gostei do cartão Reforma, apesar de ser um financiamento, na verdade, né? O cartão Reforma não tem essa característica de financiamento, mas o de vocês tem. Mas é muito bem elaborado, muito criteriosamente, tecnicamente elaborado. Eu adorei esse projeto de vocês. Quero dizer isso publicamente porque eu vi a habitação no primeiro momento dessa mesma administração e vejo agora, é uma transformação radical mesmo, uma transformação muito impressionante, e para quem gosta dessa área de habitação, se sente confortável de saber que Campinas, essa área de Campinas está em excelentes mãos técnicas, né? Porque eu digo isso com total tranquilidade e com a mesma autoridade com que eu criticava a direção anterior, né? Mas realmente é impressionante o trabalho de vocês, merecedor de todos os elogios mesmo. Mais algum questionamento? Bom, eu consulto até para nós sabermos, podemos saber se podemos votar ainda o que está dependendo de deliberação. Quantas pessoas nós temos? 17, precisa de 21. Ok, então eu vou declarar encerrado, porque não temos como dar prosseguimento. Eu quero agradecer então a presença de todos os senhores e senhoras conselheiros, quero agradecer a presença do seu secretário Samuel Silva, agradecer a presença da Alessandra Garcia, da Amanda Rosa e da Paula Angeli, né? Sem o S.
Muito bem. E agradecer a presença dos técnicos e dos demais membros da Coab, da Secretaria da Habitação, que aqui vieram. Agradecer a nossa secretária executiva por esse apoio. E agradecer a presença do Robert, né? E dizer que espero os senhores para a próxima reunião, que vai ser agendada ainda e vai ser comunicada a todos. Já temos o tema, estamos pensando ainda no tema, vai ser definido a semana que vem, e aí nós teremos, avisaremos a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado pela presença, está encerrada a sessão.